Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre vida de detetive, sobre onde está a verdade, sobre a escrita da história. Então acompanhe a gente. Para o estudo da história, o pesquisador utiliza tudo que é produzido pelo ser humano, como fotografias, pinturas, letras de música, documentos oficiais, depoimentos, objetos de uso doméstico, testemunhos orais, lendas, mitos. Esses vestígios recebem nomes diferentes por parte dos historiadores. Documentos históricos, fontes ou evidências históricas. Esta coleção optamos por chamar de evidência histórica este que é o alimento básico do historiador. Então, algumas décadas atrás, eles utilizavam preferencialmente as evidências escritas, principalmente aquelas de origem oficial. Naquela época, estudava-se sobretudo uma história política dos países e das pessoas consideradas especiais. Para a elaboração dessa história, as evidências escritas oficiais eram consideradas apropriadas e confiáveis, quase uma expressão pura da verdade. Os historiadores hoje estudam temas mais diversificados. Muitos se interessam pela totalidade da sociedade, desde hábitos cotidianos, pensamentos, formas de uso do corpo, até as estratégias populares de organização política e econômica. Contudo, apenas com os documentos oficiais não seria possível estudar todas as dimensões da sociedade. Fotografias e pinturas, por exemplo, podem trazer noção mais precisa das mudanças que ocorreram nos hábitos de vestir das pessoas ao longo do tempo. Elas podem servir também para perceber as transformações ocorridas no interior das habitações e mesmo nos instrumentos utilizados para o trabalho. Para lidar com qualquer evidência histórica, entretanto, o historiador deve atentar para vários aspectos. Praticamente nenhuma evidência foi produzida pensando nos pesquisadores do futuro. Em geral, elas resultam de afazeres cotidianos e refletem os conflitos e as características do período em que foram produzidas. Precisam, assim, de interpretação. Assim, ler o depoimento de uma pessoa escravizada acolhido diante de um chefe de polícia, por exemplo, o historiador precisa perceber que se trata de um texto elaborado pelas autoridades policiais, que filtraram a fala do indivíduo e a colocaram em linguagem oficial. E também que nesse depoimento a pessoa escravizada escondeu informações revelando o que lhe interessava e menos prejudicava. As evidências históricas por tudo isso, em hipótese alguma, revelam uma verdade única e absoluta. Até mesmo uma imagem fotográfica, considerada com frequência o mais fiel registro da realidade, não pode ser assim considerada. Afinal, um lavrador pobre pode ter, com suas economias, procurado um fotógrafo para que fizesse seu retrato, como um rico agricultor. Mas não se engane, pois na história existem fatos irrefutáveis. Não há como negar, por exemplo, que o líder romano Júlio César foi assassinado. Tampouco o genocídio dos povos indígenas durante a colonização europeia na América. O que muda é a interpretação que cada pessoa em seu tempo e os historiadores no futuro faz desses acontecimentos. Ao mesmo tempo que os historiadores romperam com a exclusividade dos documentos oficiais, eles começaram a se interessar por estudo de diferentes sujeitos históricos. Governantes e heróis deixaram de ocupar o palco central da história, passando a ser dividido por operários, mulheres, crianças, migrantes. Então, o retrato de Tiburcio Gomes, sargento uruguaio no século XIX. O crítico literário Walter Benjamin, filósofo da escola de Frankfurt, dava grande importância aos historiadores. Afirmava que esses profissionais deveriam buscar no passado a alegria e o sentido de viver, muitas vezes esquecidos pelas pessoas do presente, sobretudo em momentos de guerra e pobreza. O historiador e o profissional que resgata, analisa e interpreta os acontecimentos do passado. Faz isso por meio de evidências que apontam o contexto, as dinâmicas e as relações das sociedades que existiram em outros tempos e espaços. Cabe ao historiador escolher seu tema de estudo e selecionar o material mais adequado para realizar o seu trabalho. Ao realizar suas tarefas, formula questões e estabelece conclusões que dialogam diretamente com o tempo presente. A escolha do objeto de estudo e das evidências, assim como a análise e as conclusões, exigem envolvimento pessoal. Para o historiador é impossível se manter imparcial. Os critérios adotados são premiados por sua formação social, política, econômica, cultural e por suas próprias experiências no mundo em que vive. Cada trabalho que elabora representa uma versão da história. Nunca se trata de uma palavra final, definitiva. Cada pesquisa histórica é passiva de reavaliações, refutações, complementações, mesmo porque a valorização de diferentes evidências ou a descoberta de novas fontes traz à luz outras interpretações do passado. O historiador inglês, o E.P. Thompson, no livro A Miséria da Teoria, afirmava que todo conhecimento histórico nasceu para um dia ser superado, substituído. Em resumo, o conhecimento histórico pauta-se pela verdade, sim, mas sem a pretensão de ser absoluto, haja vista que a história está sempre aberta a novas interpretações. Apenas recentemente, muitos povos indígenas do Brasil começaram a registrar por escrito as suas tradições. Nem por isso, até então, estavam fora da história. Índios diferentes participam da competição de revezamento de Tora, nos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em Palmas, Tocantins, em 2015. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados nos vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos
e ajude eles a chegarem ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer os nossos mais de 300 inscritos, 305, aqueles que passam aqui pelo canal, por conta de um conteúdo ou outro, e aqueles que compartilham os nossos vídeos no nosso canal, seja nessa plataforma, no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.